Vamos então continuar falando desse tema da proteção internacional dos direitos das mulheres, para terminar aqui essa parte final que ficou faltando do bloco passado. Continuando, já vimos então que os direitos das mulheres são protegidos no plano internacional. Esses direitos, no plano global, são contidos especificamente na Convenção CEDAW contra a discriminação, de todas as formas de discriminação contra a mulher, né, de 1979. Há também a Convenção de Belém do Pará, no Sistema Regional Interamericano. Essa convenção contra a discriminação e contra a violência contra a mulher, ela teve um impacto e tem tido um impacto positivo no âmbito dos estados, não obstante as suas inúmeras reservas, mas também no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, porque aqui também temos a nossa convenção regional, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Violência contra a Mulher, que foi celebrada no Brasil, em Belém do Pará, daí apelidada, década de 90, de Convenção de Belém do Pará, também o impacto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, merece a gente falar brevemente da jurisprudência, e eu pediria que vocês tomassem nota, da jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no que tange a proteção dos direitos humanos das mulheres. Vamos acompanhar aí. O primeiro caso não é tão antigo. O primeiro caso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu relativamente aos direitos humanos das mulheres é o caso Penal Miguel Castro versus Peru. Penal é assim mesmo, viu? Penal Miguel Castro versus o Peru, de 2006, em que pela primeira vez foi decidido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos o tema da violência sexual contra as mulheres. Porém, foi no caso Gonzales e outras, conhecido como o caso Campo Algodoeiro versus o México, em 2009, que a Corte abordou o tema direitos humanos das mulheres de forma global. E lá, nesse emblemático caso, ela reconheceu realmente a responsabilidade do Estado por irregularidades, várias irregularidades e atrasos nas investigações dos desaparecimentos de menores e adolescentes. Sempre que você for estudar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é evidente que na obra a gente explica o caso e também o seu conteúdo axiológico, valorativo, jurídico. Mas eu recomendo a você, esqueça esses livros de resumos de casos, porque perdem muitos detalhes. Leia, é tão fácil hoje de fazer isso. Entrem no site CorteIDH, Corte Interamericana de Direitos Humanos, CorteIDH.org, sem o G, porque org em espanhol é organização. Org, mas OR, CorteIDH.org, de organização, .cr, de Costa Rica. CorteIDH.org.cr. Vai lá no link, na aba Jurisprudência, lá vai abrir casos contenciosos. Pelo ano, você digita o caso Miguel Castro versus Peru, você digita o caso Campo Algodoeiro, Gonzales e outras versus México, e você tem a sentença lá inteirinha para você ler. Baseie-se na sentença. Esqueça resumo de casos, porque até nos muito curtos internacionais, o que se pede é o parágrafo do caso em que está decidido tal tema. O parágrafo do caso da Corte Interamericana em que ela decidiu sobre aspectos do controle de convencionalidade, em que ela disse que o Estado não cumpriu as obrigações convencionais relativas aos direitos das mulheres e assim por diante. Então, você que está prestando aí concurso
notadamente os federais, Ministério Público Federal, AGU, Defensoria Pública da União, vá direto na sentença. É tão fácil ler a sentença do que pegar resumos mal feitos dessas sentenças internacionais. Então, recomendo a você ler o caso penal Miguel Castro Castro versus Peru de 2006 e Gonzalez e outra, Campo Algodoeiro versus México de 2009. Leia a sentença na íntegra para você ter aí todo o aparato normativo jurídico que foi utilizado pela Corte Interamericana para proteger direitos humanos das mulheres. E citaria também como terceiro caso emblemático, de 2010, o caso Inês Fernandes Orteza versus o México. Está aí o nome para você copiar. O caso Inês Fernandes Orteza versus o México de 2010, que aí tinha uma especificidade das mulheres indígenas, violência sexual e dificuldades de acesso à justiça, tudo isso contra as mulheres indígenas. Então, esses três casos citados, o penal Miguel Castro Castro versus Peru 2006, Gonzalez e outro, Campo Algodoeiro versus México, e o caso Inês Orteza versus o México, de 2010, tem que compreender. E aqui é interessante compreender a intenção que tem o direito internacional de proteger direitos dessa categoria de pessoas de uma forma super específica, especificando a cada tipo de vulnerabilidade uma proteção própria, especificando para cada uma e dando para cada uma das vulnerabilidades relativas ao tema mulher uma proteção ainda mais própria e ainda mais específica. Entendam, a vítima da violação é mulher. A vítima da violação é uma mulher criança. A vítima da violação é uma mulher criança indígena. E a vítima da violação é uma mulher criança indígena refugiada, que saiu aqui, por exemplo, da Bolívia, do Peru, e veio se refugiar no Brasil com os pais. A característica de mulher, criança, especificou mais ainda, criança, mulher indígena, mais ainda, mulher, criança indígena, refugiada. Olha todo o mosaico normativo que o direito internacional deve colocar para proteger esse ser humano, não mais agora só vulnerável, mas eu diria vulnerabilíssimo dentro dessas características em forma de mosaico, ou seja, a proteção tem que ser mosaico, porque a especificidade também é uma especificidade mosaico, porque junta características próprias dentro de um complexo que o direito internacional também, de forma complexa, tem que dar a devida proteção. E, por fim, a decisão do Supremo, né, de 29 de novembro de 2016. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ver como que vai ficar isso, né? Nesse momento que eu vos falo, nós estamos em julho de 2017, né? Hoje é dia 29. Nós precisamos verificar como que vai ficar essa descriminalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Como que o Supremo usou essa matemática, por que ele usou essa matemática, se eventualmente o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode voltar atrás nessa decisão. Seja como for, hoje está valendo aí essa decisão, podemos colocar na tela, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de 29 de novembro de 2016. Mas cuidado futuramente que isso pode já não ser mais como é hoje. Então, isso decorre do voto do ministro Roberto Barroso, que acabou deferindo um habeas corpus para afastar a prisão, inclusive a prisão preventiva do médico e demais réus acusados da prática do aborto.
e da mãe em razão de não ter se completado ainda o 3º mês de gravidez. Então fiquem com essa decisão do Supremo, mas pode ser, não se sabe, que isso no futuro venha a mudar. Então, de qualquer sorte, está descriminalizado o aborto até esse presente momento, até o 3º mês de gravidez. E também afastando a responsabilidade do médico e aqueles que colaboraram para a prática abortiva nessa circunstância, no âmbito desse lapso temporal. Então vimos aí os direitos humanos das mulheres. Vamos analisar agora uma segunda categoria de minorias e grupos vulneráveis. Uma segunda categoria também muito importante que o direito internacional cada vez mais tem se preocupado em proteger, que são os direitos humanos dos idosos. Então, ponto número 2 aí do capítulo das minorias e grupos vulneráveis, os direitos humanos dos idosos, direitos humanos da pessoa idosa. Vamos analisar primeiro um aspecto do sistema global e depois, no segundo momento, um aspecto do sistema nosso regional interamericano. O sistema regional interamericano está mais feliz do que o sistema global, porque, curiosamente, no sistema global não há instrumentos de hard law de proteção dos direitos humanos dos idosos. Porque sempre se entende que o idoso é uma mulher, então tem a Convenção dos Direitos das Mulheres. O idoso é um refugiado idoso, então tem a Convenção dos Direitos dos Refugiados. O idoso é um trabalhador, então tem as convenções da OIT. Mas sempre linkando a outra característica sua, e não a sua característica própria de idoso. Então ele sempre tem uma proteção na orla, ele sempre tem uma proteção por ricochete, mas não tinha uma proteção especial pela característica de ser pessoa idosa. Então o que existe no plano global, anotem, no plano global não há instrumentos no sistema global jurídicos de proteção de direitos idosos, não há instrumentos de hard law, ou seja, não há tratados internacionais formais existentes. O que existem são normas de soft law. Apenas normas de soft law. O que são essas normas de soft law? O direito soft, o direito maleável, o direito plástico, são aquelas normas que não têm um conteúdo obrigacional propriamente, e uma sanção propriamente jurídica. Tem um conteúdo obrigacional mais moral que propriamente jurídico. Por isso que são normas soft. Os estados devem cumprir, são metas, são programas de ação, são recomendações, mas no fundo, a verdade é que se o estado não cumprir, pouca coisa ou quase nada pode ser feito contra ele. Exatamente por se tratar de uma norma soft e não de uma norma hard. Então, o que existe na proteção dos direitos dos idosos são normas de soft law. E eu poderia elencar, no âmbito da ONU, primeiro, os princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas. Há princípios da ONU, chamados Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, dividido em 4 eixos, que reconhecem as pessoas idosas o seu caráter de grupo vulnerável e que reconhece que a essas pessoas deve estar garantida uma proteção relativa à sua independência, participação, assistência e realização pessoal. Porém, são princípios até um pouco vagos das Nações Unidas, sem muita concretude. Quem lê os princípios percebe isso. Mas é uma carta de intenções da ONU que merece referência a um instrumento soft law do sistema global. Há um outro mais recente, 2012, chamado Carta de Direitos Humanos, Carta de San José sobre os Direitos dos Idosos na América Latina, de 2012, também norma de soft law, que pretendeu identificar as principais ações a serem tomadas no que tange a proteção das pessoas
idosas na América Latina e no Caribe. Mas também esse instrumento, essa Carta de San José de 2012, também é um instrumento de soft law, ou seja, os estados vão a uma conferência, proclamam aquele documento, entende-se aquele documento como uma carta de princípios, como é a Carta Democrática Interamericana também, mas se a Venezuela não quiser cumprir, não tem muita coisa a não ser fazer politicamente no âmbito, no caso dessa carta da OEA, ou no caso dos outros, dos princípios soft que eu acabei de falar dos idosos, no plano das Nações Unidas, sempre a diplomacia multilateral e a política internacional é que vai ter que resolver o tema. Mas o judiciário internacional propriamente não consegue intervir, porque exatamente são documentos de soft law e isso acaba gerando um certo prejuízo. Porém, e aqui é muito interessante, recentemente, e essa é uma grande novidade, que pouca gente tem falado, em 2015, aqui no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, foi proclamada uma convenção sobre os direitos das pessoas idosas, a Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, de 2015. E você vai notar que é o primeiro tratado internacional regional celebrado no mundo para garantia e proteção específica dos direitos humanos dos idosos. Primeiro tratado internacional celebrado, a única até agora, convenção específica de direitos humanos a proteger as pessoas dessa categoria, e cujo objetivo é fazer com que os estados promovam e protejam os direitos humanos das pessoas idosas. Logo no seu início, a Convenção Interamericana para a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, ela exige dos estados que tomem medidas legislativas, criação de leis, ou de outra natureza, medidas judiciais, por exemplo, para a garantia efetiva dos direitos dessa categoria de pessoas. Então, a convenção, sendo um instrumento, essa sim, não de soft law, de hard law, ela se internalizando no Estado, ela passa a alterar a legislação do Estado naquilo que ela for mais benéfica à proteção dos direitos das pessoas idosas. Lembrem-se vocês que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 466-343 de São Paulo, de dezembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal alocou, isso ainda que está valendo no Brasil agora em 2017, o Supremo Tribunal Federal alocou os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos em nível supralegal. Portanto, a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas de 2015 guarda status supralegal no Brasil. Ela até pode daqui a pouco ser aprovada por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos e entrar no âmbito do artigo 5º, parágrafo 3º. Não aconteceu isso ainda. Poderá, mas então não tem equivalência de emenda constitucional para o Supremo, mas tem status supralegal. Então ela é paradigma do controle difuso de convencionalidade. Todos os juízes e tribunais devem aplicar a Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas acima da legislação interna brasileira naquilo que a convenção evidente for mais benéfica. Sempre o controle de convencionalidade é pautado pelo princípio pro homine, aquilo que for mais benéfico. Então, essa convenção, anotem, é paradigma do controle concentrado, não porque não tem equivalência de emenda, mas paradigma do controle difuso de convencionalidade. E isso é um grande passo dado para o direito brasileiro, porque exatamente a convenção, nos seus primeiros dispositivos, já diz que o Brasil e os estados partes devem tomar medidas legislativas ou de outra natureza para garantir, no plano do direito interno, a efetividade dos direitos previstos nesse tratado, nesta convenção internacional. Então é um novo tratado, pouca gente falou disso, e eu tive a oportunidade de escrever num livro coordenado pela editora Saraiva. Você encontra facilmente se você googar agora
Manual dos Direitos da Pessoa Idosa, uma obra que saiu agora em 2017 pela editora Saraiva. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo lá, Proteção dos Idosos no Plano Internacional, e como anexo a esse capítulo, eu coloquei a íntegra da Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que eu achei importante a tradução brasileira. Foi a primeira publicação nacional com essa convenção em anexo, para que já a comunidade acadêmica possa entender, compreender os direitos aí elencados. E uma outra questão importante para findar esse estudo dos direitos das pessoas idosas está lá no artigo 36. Vocês têm que, leiam toda a convenção, né? Mas o artigo 36 ele é muito importante, porque o artigo 36 ele vai estabelecer aquele mecanismo que a Convenção Americana também coloca, né? E outros tratados internacionais de proteção de direitos humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, seu protocolo facultativo, também coloca, de 1966, o famoso mecanismo, né, de petições individuais, aquele mecanismo das queixas individuais, que permite que um cidadão de um Estado parte deflagre perante o sistema internacional seu regional em causa, no nosso interamericano, deflagre uma queixa contra o Estado de violação de determinada direito ou dos direitos de determinada categoria de pessoas. E aqui não é diferente. Vejam aí o artigo 36, ele elenca esses mecanismos de petições individuais. E o que diz, né? Por meio desse mecanismo, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental, esse é um artigo comum a basicamente todos os tratados de direitos humanos legalmente reconhecidos em um ou mais estados da Organização dos Estados Americanos, pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos denúncias ou queixas de violação de algum dos artigos da Convenção por um Estado parte. Interessante. A Convenção Interamericana, ela podia ter criado um comitê para isso, para representar. Mas não, a comissão foi muito interessante, ela vinculou, porque isso vai depois vincular no plano do Judiciário Internacional, ela vinculou os Estados-membros da OEA, que são partes, né, desta Convenção Interamericana para a Proteção dos Direitos dos Idosos, ela vinculou as queixas, o recebimento das queixas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão que fica em Washington, vocês sabem, e que é a comissão que tem condição de deflagrar uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a comissão já se utilizou várias vezes de ações perante a Corte de outros documentos para além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? A própria Convenção Americana e a própria jurisprudência da Corte Interamericana aceitam outros tratados, inclusive no regimento, isso é claríssimo, outros tratados internacionais de direitos humanos, em matéria de direitos humanos, de algum dos estados partes do sistema interamericano de direitos humanos. E essa convenção é um outro tratado internacional de proteção de direitos humanos. Então, deflagra-se o mecanismo de petições individuais da mesma maneira que se deflagra uma violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969. Ou seja, o indivíduo que sofreu uma violação e esgotados os recursos internos não logrou êxito no seu país ou no país violador para a reparação daquele mal causado, daquele direito que lhe assegura determinado tratado, no caso da Convenção Americana e dessa Convenção Interamericana para a Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas, propõe uma queixa, uma denúncia, ou seja, essa petição individual perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, que pode ser feita até hoje em dia por formulário eletrônico ou manda a comunicação diretamente ao prédio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, nos Estados Unidos. E o mesmo artigo 36, por fim, para encerrar, é também muito interessante porque ele faculta aos estados formularem consultas à Comissão Interamericana
dá uma competência consultiva para a comissão em questões relacionadas à efetiva aplicação da Convenção. No plano da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a consulta perante o sistema judiciário da Corte Interamericana. Aqui, a Convenção elenca essa possibilidade no âmbito da comissão de também se requerer, os estados requererem perante a comissão uma opinião consultiva para que eles possam, então, tirar as suas dúvidas relativas à melhor ou pior aplicação dessa convenção. Então, muito interessante, recomendo a leitura para que, então, se possa compreender a proteção nossa interamericana dos direitos dos idosos. E reafirmando mais uma vez que esse foi um grande passo dado pelo sistema interamericano, é a primeira e única convenção até agora específica para tratar dos direitos dessa categoria de pessoas e que no plano global é pífia a proteção dos direitos dos idosos, porque não existe instrumento de hard law e o que existe são esses princípios das Nações Unidas que não passam de normas de soft law. Porque, como eu disse, para que ter uma convenção para proteger o idoso? Se esse idoso foi torturado, tem a convenção contra a tortura. Se esse idoso é mulher, tem a convenção da mulher. Se esse idoso é indígena, tem a convenção que protege os povos indígenas. Se esse idoso é trabalhador, então tem as convenções da OIT. Mas não é assim. O idoso, ele é sim considerado uma minoria, um grupo vulnerável, e ele merece também proteção específica do direito internacional. O primeiro passo, então, dessa vez não foi dado pelo sistema regional, foi dado pelo sistema global, não foi dado pelo sistema regional interamericano. Então, queridos, até agora, fechamos aqui dois grandes temas envolvendo os direitos das minorias e grupos vulneráveis. Os direitos humanos das mulheres e os direitos humanos dos idosos. O próximo núcleo que nós vamos ver, agora no próximo bloco, é outra minoria e grupo vulnerável, outra categoria, especialmente de grupo vulnerável, que não é bem tanto minoria, mas se confunde em alguns aspectos, os direitos humanos das crianças e adolescentes no plano internacional, tanto na órbita internacional e o impacto da proteção desses direitos das crianças e dos adolescentes no plano doméstico, especificamente no plano doméstico brasileiro. Vamos agora ao próximo bloco entender os direitos humanos das crianças e dos adolescentes.